É assim, eu tenho, neste espaço de Paradela do Rio, que é uma aldeia fantástica, tenho um cão. Eu começo o meu dia por passear com o cão. Tenho uma horta, que tenho uma relação muito apaixonada e que é bastante produtiva a horta. E tenho um espaço de casa-oficina que pontualmente, depende um bocado de meus estímulos, vou trabalhando em barro também. É assim, eu tenho uma horta há mais de 35 anos, acho que já faz parte um bocadinho do meu ritmo, do meu dia-a-dia, do meu dia, se o sol o permitir, não é? Ir para a horta. E em relação ao barro, estou nesta atividade que estive ligada ao meu companheiro José Teixeira e faço, acho que tenho o mesmo tempo de horta, mais ou menos, diria 35 anos, sim, ativamente, sim. Quer dizer, eu não aplico nada, não é? Digamos, se eu faço de uma forma inconsciente, não parto para uma transformação de matéria, que é o barro, não é? Tenho uma temática bastante feminina, eu não diria feminista porque eu não sei se sou feminista porque eu acho que, às vezes, ser feminista é uma atitude social e de reivindicação social, não é? E sobretudo quando estás a dividir uma vida com um companheiro, é importante que não haja que haja uma liberdade de estar e de partilha, que eu acho que encara assim o feminismo, não é? E havia muitos momentos, digamos, é uma educação, o feminismo é uma educação. Sentia que muitas vezes o meu companheiro era mais feminista do que eu, porque tinha se calhar esta história da reivindicação mais doméstica, que é o que as mulheres são muito mais, digamos, vitimizadas, não é? Eu acho que tive um companheiro fantástico, que era realmente um pensamento livre e sem chavões, porque a história do feminismo é um chavão só, é uma palavra. Portanto, o que conta aqui é mesmo uma vivência, a vivência da vida, com respeito, com partilha, com igualdade, enfim, assim, com uma oportunidade. Em relação ao meu trabalho, a verdade é que desenvolvi sempre um trabalho muito ligado à natureza, à família, ao amor, portanto, não diria que é feminino, mas não achei que tivesse uma atitude feminista com o meu trabalho, não. Sinto-me privilegiada por ter a oportunidade de ter outra vez, de iniciar um projeto porque a cerâmica foi um projeto coletivo ou individual e fez com que eu me evoluísse em termos, digamos, artísticos, criativos e mesmo de autodeterminação, porque tu, quando desenvolves um trabalho, tens que, digamos, ou faz de uma maneira espontânea, e esse espontâneo te leva-te a um trabalho bastante concreto, não é? Eu acho que me valorizou como mulher ou como pessoa, sim, a ter desenvolvido este trabalho artístico, sim. Sim, quer dizer, quando o trabalho é mostrado e é apreciado, é uma forma de dar valor, não é? Não sei, acho que não, se calhar porque eu acho que nós, no fundo, somos seres solitários, mas também solidários, não é? E quando fazemos um trabalho que temos alguém à nossa beira que nos diz, olha, Maria faz, ou Maria não presta, ou só alguém que é realmente honesto e sincero e gosta de ti, te pode dizer isto. Portanto, eu acho que este processo de autodeterminação e de segurança e de preconceito, acho que é uma construção. Portanto, eu acho que nunca senti isso. Não. Tenho uma que por acaso nunca vendi esse trabalho e eu ofereci ao Zé, que se chama Liberdade. Eu acho que é uma mulher assim, pernas abertas e de braços abertos, está ali. E se calhar pode ser uma postura de liberdade como pessoa. Se isso é feminista, eu acho que nunca pus chavões a esse tipo, eu acho que chamei liberdade. E a liberdade está na base desta igualdade, não é? Quando
na relação com o outro. Acho que a liberdade é fundamental, com respeito, eu não poria como mulher, mas sim, sinto que estou muito mais confortável, eu não diria que eu não punha assim a coisa de esse nível de mulher, mas como pessoa e como atenta e como evolução natural de um trabalho. É assim, isto é o barro, tal como a horta, acho que são duas coisas que, passado 30 anos, já costumo dizer, tratá-las por tu. Estás à vontade já, que te permite já não, quer dizer, até mudar a própria temática, estás a ver? Quer dizer, não, porque há temas que tu se sentes desconfortáveis porque se tornam são mais comerciais, ou sabes que é certo aquele tema. Mas agora, se calhar, não. Agora acho que depois fazes aquilo que te apetece, realmente aquilo que te identificas. Tranquilidade. Transmite-me surpresa, realmente surpresa, porque especialmente quando partes de uma matéria completamente amorfa, não é? Tens um monte de barro, sem forma, uma coisa disforme, e tu te relacionas porque é assim, nem sempre tu estás disponível para trabalhar, quer dizer, mas quando acontece e se transforma, acho que há um lado ali que no final assim, que maravilha, foi eu que fiz isto. Acho que sim, é um sentimento assim, de surpresa e de prazer. Sim. Eu sei, acho que todos nós temos esse lado criativo e artístico, acho que é inerente a todo o ser humano. Agora, eu acho que é assim, acho que é uma companhia, pode-se chamar companhia, quando tu consegues estar só a desenhar para ti, não tens que mostrar a ninguém, só o facto de poderes transformar aquele desenho, se calhar depois numa escultura, isso acho que é um preenchimento, pode ser de um vazio também, preenche-te de alguma maneira. Portanto, posso dizer que a arte ou a transformação de matéria é uma companhia também. Eu nunca tinha pensado nisso, mas sim, pode ser uma companhia. É assim, eu não tenho conselhos a dar, conselho. É assim, acho que qualquer mulher ou qualquer ser que tenha, digamos, a sorte ou se cruzar na vida, porque é tudo uma questão de acaso, de acidente. A minha vida, as nossas vidas são feitas de muitos acidentes e é aquela cena da oportunidade. Se na vida nos dá a oportunidade de transformar, seja no têxtil, no barro, ou no que seja, na madeira, na terra. A agricultura é uma forma de arte também, porque eu crio histórias na horta, não é? Histórias com as flores, com o tomate que vai com o pepino, não sei o quê. Portanto, eu acho que devemos, sim, não ter medo realmente de aproveitar essa oportunidade. Eu acho que se é conselho, pode ser um conselho.